Olá, o prazer tê-los novamente aqui no A História da Foto. Sejam todos bem-vindos. Hoje na companhia do professor Floriano Filho, doutor em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, jornalista do Senado Federal. Floriano é professor do Instituto Legislativo daquela casa. Professor, seja também bem-vindo ao História da Foto. Obrigado, Santana. Prazer em estar aqui. A foto sobre a qual dissertaremos fala da imigração ao Brasil. Está na tela uma família vindo da Suíça, os Balmer, inicialmente radicada na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Professor, o sonho brasileiro, ele existiu? Olha, eu não tenho dúvida. E aí a gente poderia pensar só na parte material, mas essas pessoas que vieram ou fugindo de conflitos, como acontece até hoje, ou fugindo da fome, da pobreza, eu acho que muitos buscavam riqueza, obviamente. Havia até mitos de que aqui no Brasil você tropeçava em ouro, né? E ouro a gente tem muito até hoje, né? E muito foi tirado daqui, para dentro e para fora. Então muitos encontraram a riqueza de fato, mas muitos encontraram outros valores que vão até além da riqueza material. A riqueza na família, a riqueza na construção de uma nova vida, a riqueza até na própria sobrevivência, não é? Então, você quer maior sonho do que esse? Primeiro, de você estar vivo. Segundo, de você poder se alimentar. Terceiro, de você constituir uma família e, eventualmente, para quem conseguiu, e vários conseguiram, ficar milionário, rico, embora eu ache que as 3 primeiras vitórias são até maiores para milhões. Milhões, a gente está falando de milhões, né? A título de curiosidade, para melhor esclarecimento dessa foto, a família é uma família suíça, os Bauman, então, como eu disse, que foram para Joinville. Os suíços foram a primeira onda de imigração vinda para o Brasil. Essa onda, então, se deu antes mesmo da independência do Brasil. Eles ficaram também radicados, criaram raízes, então, também em Friburgo, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Professor, quais foram os sucessos e insucessos da política de imigração do Brasil? Olha, eu diria que o grande sucesso foi justamente esse que eu acabei de mencionar. Você conseguir fazer com que pessoas de várias partes do mundo, porque os imigrantes vieram para o Brasil, os 3 maiores países que enviaram foram os portugueses, italianos e espanhóis. Também muitos japoneses, não é? Mais recentemente, nessa leva atual, argentinos e venezuelanos. Mas pensando a gente está falando de uma época anterior, século XIX, né? Então eu diria que esses milhões encontraram aqui uma chance para sobreviverem, para se alimentarem e para constituírem suas famílias se já não as tinham. Então, grande sucesso. Agora, os insucessos foi que não havia uma preparação. Como ainda hoje, a gente até hoje, passados todos esses anos, na verdade, séculos, né? 200 anos, pode-se dizer, né? Isso. E milhões de pessoas chegaram e agora mesmo aqui no Senado, semana passada estavam discutindo as dificuldades do Brasil em receber esses imigrantes que estão chegando da Síria, da Ucrânia. Os afegãos, né? Os afegãos, enfim,
Lá em São Paulo tá até com um problema lá, parece que em Guarulhos. Pessoal alojado lá no aeroporto. E estão levando para o litoral do estado, no litoral de São Paulo, pois é, tentando acomodar esses afegãos. Os venezuelanos que atualmente estão chegando pelo norte também estão procurando e têm mandado para diferentes partes do Brasil, que obviamente criou um problema difícil lá para a região norte do país, né? Porque não teria condições de receber, de absorver tantas pessoas de uma vez, né? E a própria infraestrutura de rede social. Então, na época, dessa época que a gente está tratando, anterior, do século XIX e século XX também, né? A gente tem que lembrar que Primeira, Segunda Guerras Mundiais continuaram vindo, também fugindo. Né? Forçaram um processo de migração maior. Obviamente, né? Que é o que eu estou dizendo, sobrevivência, fome, pobreza, né? E então a falta desse preparo talvez tenha sido a grande deficiência. Mas aí a gente também tem que lembrar do seguinte, Santana. O nosso primeiro censo, a mando de Dom Pedro II, foi aí pelos anos de 1870. Naquela época, para ficar num dado bem básico, o Brasil tinha cerca de 10 milhões de habitantes, né? E a gente está falando de um período próximo aqui da chegada dessas pessoas, e mais de 80% de analfabetos, né? Escolas, universidades, até hoje a gente está com problemas na área da educação, muitos problemas, que a gente está cobrindo lá no Senado. Nós éramos colegas lá do Senado antes de se aposentar. A gente vê lá as discussões sobre os resultados das escolas públicas, que é a maioria dos estudantes brasileiros. Então, mais de 80% dos brasileiros analfabetos naquela época. Então, falta de estrutura, né? Eles ajudaram eles tinham que ajudar porque eles não tinham outra opção. Eles tinham que ajudar a criar a estrutura para eles, porque a gente não tinha condição, na verdade, de absorvê-los. Certo. E hoje o Brasil cria condições. Será que nós temos condições de absorver esses afegãos, de absorver os haitianos, ainda que sejam perfis distintos, né? O haitiano ele apenas parece que fazia uma passagem pelo Brasil, né? Alguns ficaram, mas eles parecem que tinham interesse de tomar os Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, talvez passando pelo Brasil ou daqui para a Europa. Eles não permaneceram. Diferentemente do venezuelano, parece que vem ficar. O afegão, ele está vindo para ficar. O Brasil tem condições de assimilar essa quantidade de pessoas? Santana, eu acho que na tua própria pergunta você respondeu, porque se as pessoas estão vindo e estão querendo sair, e na resposta anterior a gente comentou... Sim, mas algumas vêm para ficar. O afegão, pela distância, ele veio para ficar. Ainda que um ou outro tenha saído para os Estados Unidos, a gente ouve dizer que eram pensadores no Afeganistão e que o governo americano, porque eles tinham um compromisso com o governo americano enquanto estavam lá em Cabu e outras cidades, o governo americano tem resgatado, retirado do Brasil e levado para os Estados Unidos. Mas muito vem para ficar. Assim como os sírios estão ficando, iraquianos também vieram com a chegada do Estado Islâmico. E o Brasil tem condições de acomodar essa, é a minha pergunta, porque uns que não estão de passagem, vieram para ficar. Eu acho que está claro que, inclusive, não é uma posição minha, é o que justamente foi discutido lá no Congresso Nacional. Existe uma comissão... E a discussão vai continuar no Congresso. Com certeza, porque, na verdade, parece que a gente não percebeu que o mundo está vivendo uma grande crise humanitária, uma das piores que o mundo já viveu. O Brasil, nesse aspecto, ainda é um país, até de certa maneira pela distância, que fica distante desse processo todo que está acontecendo no mundo, e distante não só geograficamente, mas muitas vezes distantes até por força das notícias que chegam aqui, que talvez não representem bem a real situação no mundo. Mas esses lugares que você mencionou agora, ali entre Síria e Iraque, o Estado Islâmico, o Talibã no Afeganistão, agora a gente teve mais uma tragédia lá na Líbia,
né? E não é só a Líbia, ali no norte da África, a Primavera Árabe, em termos históricos, foi outro dia. Né? A crise imigratória para a Europa, com os africanos atravessando, não só os africanos, mas também todos esses povos que estão chegando aqui no Brasil, não é? O mundo não está dando conta. Não é só o Brasil que não está dando conta. O mundo não está dando conta. Basta você observar o que está acontecendo na Itália, na Grécia, na Hungria, entendeu? Estão resistindo. A França já entra no momento de resistência à entrada do imigrante. Ela está criando obstáculos, criando dificuldades. Então a França, que foi um local onde a imigração deu muito para a cultura francesa. Você procurava cantores franceses, eles eram filhos de imigrantes de 1940, da Segunda Guerra. Você na literatura francesa também, na arte francesa, no cinema, muitos eram descendentes de imigrantes. Muito da cultura francesa se fez em cima da imigração. Com certeza, com certeza. Como aqui no Brasil também, como em outros países. Nos Estados Unidos, a gente poderia citar vários países aqui, em vários países europeus. Agora, qual é o problema, Santana? A conta não fecha. A conta não fecha. A Síria, por exemplo, pega o caso da Síria. Era um país, uma história riquíssima, era um país estruturado. Veja o que é a Síria hoje. Quantos milhões? Não tem que fugir para quê? Para sobreviver? E essas pessoas estão indo no Afeganistão. Vê o que o Afeganistão é hoje. Pô, não era o mesmo nível de uma Síria, por exemplo, do passado. Mas veja o que virou o Afeganistão. A conta não fecha. Ali, norte da África, outros países africanos também que vão pressionando. Você tem o norte da África, mas você tem os países para baixo. A África é um continente vertical, como o nosso aqui, né? América do Sul. Então, você vai empurrando. E o pessoal está chegando ali. E você mencionou a França. A Inglaterra. Um dos principais motivos para o Brexit. As pessoas não lembram disso hoje. Qual foi um dos principais? A imigração. Ali no porto, no canal ali entre a França e a Inglaterra, eles chegavam na França, ficavam ali aguardando e tal, na primeira oportunidade. É uma mudança de eixo planetário. Eu acho que essa é uma mensagem importante para ficar aqui também. A humanidade está passando por essa mudança de eixo planetário, com grandes consequências que ainda vêm, já estão aí. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui com o nosso vizinho, a Venezuela, é a maior crise humanitária, a maior fuga populacional no mundo contemporâneo. Milhões. Quem está recebendo em grande parte isso não é nem o Brasil, é a Colômbia. Vizinho mais próximo. Que é vizinho, né? Ali de fronteira, né? Inclusive lá com aquele problema das Farc. Não é? A Colômbia acho que recebeu mais de 2 milhões ou 3 milhões, não tenho o número exato agora, mas é uma coisa para se imaginar, né? Um país muito menor que o Brasil, obviamente, você imagina uma situação dessas. Não é? Então, a gente entrou numa situação dramática, viu? A gente está numa situação dramática. Para milhões. Fato é que o Brasil foi recebedor de ondas migratórias bastante significativas. Muito. Você bem lembrou do japonês, você lembrou do alemão, dos italianos, dos espanhóis, que penetraram na cultura, deixando espaço na literatura, na ciência, na medicina, conformando toda a riqueza. O processo de imigração, ele traz novas culturas que podem enriquecer a cultura de um país, que naturalmente vão enriquecer a cultura de um país. Uma outra curiosidade, professor, é que o japonês ele só poderia imigrar se ele fosse casado e tivesse filhos. E aí, então, em geral, quem tinha 2 filhos no Japão, uma família que queria emigrar, não tinha filhos, ele dava um filho para que pudesse haver a saída, então, desse casal em direção ao Brasil. Alguma outra curiosidade? Esse é um tema riquíssimo, né, que a gente poderia ficar vários programas conversando sobre. Mas alguma outra curiosidade para fechar esse nosso bate-papo de
de imigração no Brasil? Eu sei que você está com o tempo apertado, você tem que fechar. Agora, como você tocou num assunto que me diz muito respeito, que toca meu coração, porque eu morei, estudei 3 vezes no Japão, se a gente só ficasse falando aqui da imigração japonesa, daria bem mais do que um programa. E no Brasil, o Brasil tem a maior colônia japonesa. Fora do Japão. Tem gente que pensa que é os Estados Unidos, né? Não, é Brasil. Mas é o Brasil. Assim como a gente poderia ficar aqui falando em vários programas sobre a imigração italiana, sobre a imigração alemã, espanhola, alemã. Lembrando que que a palavra imigração, ela diz respeito à movimentação de povos livres. Por isso que a gente não vai falar de imigração do negro africano escravizado. Eles vieram forçados para cá. Não vieram, ninguém perguntou se eles queriam vir ou não, vieram forçados. Então a imigração, ela diz respeito a povos livres, movimentação de povos livres. Isso. Você ia fazer um comentário a respeito do Japão? Não, eu ia dizer isso, justamente, que assim, eu fico... porque eu conheço muitas pessoas que tiveram, pelo fato de ter morado 3 vezes e conhecer muitos descendentes, eu fico... Assim, as histórias, as sagas, as epopeias... São curiosíssimas. Tanto, não só curiosas, mas assim, é tanto sofrimento, tanta dor, tantas mortes. As pessoas, em geral, não têm ideia da profundidade que é você mudar para uma outra cultura, fazer uma mudança tão radical, que vai mudar a sua vida tão radicalmente, não só a sua pessoalmente, mas de vários familiares, e isso tem ligações, inclusive, espirituais, né? Energéticas, espirituais. E sobre o último ponto que você mencionou, que é a questão do aproveitamento dessas culturas, dos ensinamentos dessas culturas, eu comparo um pouco com a questão da transferência tecnológica. Todo mundo fala de transferência tecnológica, mas você está preparado para absorver a tecnologia? Porque quem tem a tecnologia tem conhecimento, mas se o outro lado não estiver preparado para absorver a tecnologia, ele não vai conseguir desenvolver e até ultrapassar quem desenvolveu quem criou aquela tecnologia. Da mesma forma, você perguntou no início sobre as dificuldades. Eu me pergunto se a gente aproveitou o máximo que poderia ter aproveitado. Talvez não por conta dessas dificuldades que eu apontei aqui, né? Um baixo nível de escolaridade. Como é que você absorve conhecimento quando você não está preparado para isso? Então, o Brasil tem que se renovar, tem que se rejuvenescer nesse sentido e trabalhar muito mais profundamente o setor educacional. Realmente, se a gente não resolver isso, a gente vai ficar patinando. Certo, é o anacronismo brasileiro, como você dizia, professor. Estivemos aqui então na companhia do professor Floriano Filho, jornalista, doutor em desenvolvimento e cooperação internacional. Ele é jornalista do Senado Federal e professor do Instituto Legislativo daquela casa. Queria agradecer a presença dele e agradecer a sua companhia. Muito obrigado, Santana. Um abraço. Um forte abraço. Muito obrigado e até uma próxima vez.